Vivemos em um mundo carregado de críticas e intolerância. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é ah, incoerente com a grande maioria, com a visão de mundo mais ah, ah, politicamente correto, é subjugada, é pisoteada muitas vezes, certo? E aí isso acaba fazendo com que a nossa imagem, nossa, não nos olhamos para o espelho, começamos também a criticar aquilo que nós somos. Começamos também a nos julgar, a nos subjugar, a submeter esse crivo, essa intolerância que acontece hoje na sociedade. Então, olá para vocês, tudo bem? Esse é o segundo vídeo desse tema da astrologia clínica, uma nova terapia integrativa que une a astrologia, né, uma velha conhecida astrologia, a grande ferramenta de autoconhecimento, e a filosofia clínica, que é uma terapia que não impõe diagnósticos, que não julga, que não olha para o problema, mas sim para o ser, para a singularidade existencial do indivíduo. Por isso que eu defendo que a filosofia clínica nada mais é do que uma terapia holística, unida à astrologia ou à astrodiagnose, se torna aí uma terapia extremamente eficaz. É como se fosse o autoconhecimento de um lado e a sua historicidade, aquilo que levou você a tomar certas decisões, a ter uma visão de mundo e a ter uma série de motivações e raciocínios e atitudes ao longo da sua história, comparando-se o potencial da astrologia do seu mapa com a realização da sua historicidade, nós entendemos o que não está se encaixando, o que está levando a um sofrimento, o que está levando a uma inconformidade com o mundo atual. E aí, esse segundo vídeo, ele é voltado para o que achamos de nós mesmos, o que acha de si mesmo. É algo assim que não é importante para todas as pessoas, tá? Muitas pessoas, se você chega e pergunta o que você acha, né, de você mesma, o que você pensa sobre você mesmo, qual é a imagem que você vê quando olha no espelho. Muitas pessoas não se importam muito com isso, tá? Outras sim. Outras já se preocupam muito com aquilo que elas pensam, com a autoimagem, tá? Não só com a autoimagem, mas também com aquilo que elas veem, né, ao longo do tempo, o passar do tempo, né? Sempre quando olha no espelho, olha para si mesmo, não só a imagem, certo? A imagem física, mas sim as atitudes, as crenças, a ética. Então, às vezes, essas pessoas elas estão em constante julgamento. Na astrologia, essas pessoas que têm, né, esse tópico do que acha de si mesmo bastante relevante, são aquelas pessoas que têm o Sol na primeira casa ou uma casa 5 relevante. Não necessariamente o Sol na casa 5, mas uma casa 5 é importante, né? Com planetas, com uma regência bastante potente, né? E como que isso acontece? O que é o Sol na casa 1? A casa 1, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui, tá? Aliás, eu achei um exemplo aqui que é exatamente, né, o Sol na primeira casa e também uma casa 5 relevante, né, com astros interessantes aqui.
certo? Inclusive aspectando o Sol. Então, essa pessoa, claro que o tópico, né, do que acha de si mesmo, a autoimagem, o autojulgamento, a observação, pode ser uma observação crítica, pode ser uma observação amorosa, pode ser até uma observação egóica, né? Olha o que eu conquistei, olha como eu sou importante. Então, isso faz a pessoa ser bastante influente no meio social. Porque quanto mais ela estabelece essa confiança, essa imagem de si mesma muito grandiosa, maior é a possibilidade dela conquistar, né, aquilo que ela quer, conquistar um lugar aí no seu meio social, na sua profissão, seja o que for, né? Nas suas prioridades existenciais. E o Sol na primeira casa, lembrando que a primeira casa ela começa com ascendente, certo? Então o ascendente, conforme vocês viram lá no primeiro vídeo sobre a visão de mundo, como que eu olho o mundo lá fora, o ascendente ele é importante para esse tópico, para essa visão de mundo. Como eu olho o mundo, como eu julgo o mundo. Mas, em contrapartida, o ascendente é uma espécie de estrada de mão dupla, certo? Então, da mesma forma que eu olho o mundo, os planetas na casa um também trazem algumas constatações, algumas avaliações para mim mesmo, certo? Principalmente se eu tenho Sol ali. Então, aí essas constatações, essas avaliações partem de quem? Da própria pessoa, do próprio Sol. Por isso que esse tópico, né, o pensar, o analisar a si próprio, olhar ao espelho, julgar as ações, julgar a si mesmo, é bastante relevante para as pessoas que têm o Sol na primeira casa. Agora, e por que a casa 5, né? A casa 5, ela é conhecida como a casa da autoexpressão e da criatividade. Então, quando você se expressa, tá? Ou quando você busca conhecer, peraí, quem sou eu, né? Como que eu me expresso? Quem é o meu eu superior? Isso são assuntos da casa 5. Casa 5, ela tem a ver com a criatividade também, certo? Claro que nem sempre o caminho que a pessoa escolhe é o autoconhecimento, mas quando essa visão de si mesmo, né? Ou seja, o que eu acho de mim mesmo, começa a chegar num ponto assim de, peraí, deixa eu conhecer, deixa eu estudar sobre mim, né? O que significa estudar sobre mim? Significa a epistemologia, ou seja, eu começo a querer conhecer quem sou eu, certo? Quais são minhas raízes familiares, hereditárias, porque eu ajo assim, né? Então, aí, qual é a maior ferramenta do autoconhecimento? A astrologia. Então, são pessoas que começam a buscar a astrologia. Quem sou eu? O que é isso? A minha alma? O processo de individuação também é um assunto de casa 5. Tá? Processo de individuação, um processo fomentado pelo próprio Carl Gustav Jung, ou seja, na psicologia analítica, conhecer, se autoanalisar, se olhar no espelho, se conhecer com mais profundidade é um assunto de individuação, é um assunto da casa 5. Tá? Como eu já falei, vou repetir, nem sempre a casa 5 tem a ver com autoconhecimento, nem sempre o que se acha de si mesmo tem a ver com autoconhecimento. Porém, quando a pessoa ela faz suas escolhas, né, dentro da sua singularidade, dentro da sua individualidade, ela pode optar, peraí, para que eu estou aqui?
Então, aí é que vem os astros, a importância, a relevância aqui da casa 5, né? Aqui essa pessoa ela tem Júpiter e Urano, tá? Ou seja, poxa, Júpiter leva exatamente a essa expansão ou do ego de um lado ou do self. Quem vai escolher, é claro, dentro do livre-arbítrio é a própria pessoa, certo? Puxa, se prender a máscaras, certo? Se prender a autoimagens que ela mesma às vezes acaba se impondo, ou ela acaba recebendo o quê? Um reflexo do mundo lá fora através do ascendente ou do sol aqui. Ela capta esse reflexo e acaba assimilando aquilo. Aí é que começam os problemas, porque se ela começa a assimilar uma imagem que não é dela, ou seja, vem dos outros, isso pode levar a N estados de sofrimento, de melancolia, de depressão, de falta de aceitação, certo? Quantas pessoas não se aceitam como elas são? Por quê? Porque a sociedade lá fora machuca, a sociedade lá fora critica as suas escolhas. Então, às vezes, é muito difícil olhar no espelho e dizer: pô, mas eu não sou assim, eu não sou assim, eu quero fazer outras opções. E isso acaba levando a uma solidão, né? E aí, o que acontece? Como solidão é algo no mundo hoje muito criticado, muito problematizado, aí a pessoa acaba tentando aceitar aqueles rótulos, aquelas imagens que a sociedade acaba atribuindo a elas e que não corresponde à sua singularidade, não corresponde à sua individualidade. Então, não tem jeito. Quando você diz, espera aí, isso é importante para mim, essa minha autoavaliação, essa opinião, esse meu julgamento sobre mim mesma é relevante, é importante, então eu vou fazer o quê? Buscar o autoconhecimento. Certo? E a partir da busca do autoconhecimento, você começa a entrar em contato com a sua criança interior, você começa a se tornar uma pessoa mais criativa, né? Mais feliz também, por que não dizer assim, né? Você começa a entrar em contato com essa criança criativa, com essa coisa pura, né? Com a pedra filosofal, aí você começa a falar, não, realmente este sou eu. E os julgamentos da sociedade, as imposições da sociedade começam a não fazer tanto sentido assim. A solidão, o viver consigo mesmo, ou com pessoas mais íntimas, mais próximas, que aceitem a sua autoimagem, que aceitem a sua individualidade, começa a ficar mais fluente. E aí é isso que a gente chama, né, a filosofia clínica chama de autoria existencial. E, na minha opinião, isso é fundamental no processo terapêutico. Não é dizer, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem um transtorno disso, daquilo, não, tá? O importante é encaminhar aquele ser dentro da sua singularidade existencial, dentro do seu processo de individuação, dentro do seu autoconhecimento, para a sua autoria existencial. Muito obrigada por assistir. Deixe seu comentário, suas perguntas, se inscreva no canal e receba meu grande e caloroso abraço leonino.